Tudo bem com vocês? Desejo que a paz do Senhor Jesus Cristo esteja em cada coração nesta oportunidade. Antes de mais nada, desejo orar com você. Senhor, dou graças por estar aqui e reconheço, Senhor, que tudo provém de Ti. Não estaríamos aqui, Senhor Deus, se não fosse a Tua vontade. O Senhor está no controle de todas as coisas. Por isso agradeço pela saúde, a vida e por nos conduzir, Senhor Deus, em todos os nossos caminhos. Nesta oportunidade, Senhor, envia o Teu Espírito Santo de maneira especial para iluminar as nossas mentes e o coração. E que a Tua palavra, Senhor Deus, possa estar em nós e nos guiar para aquilo, Senhor Deus, que o Senhor deseja fazer em nós. Pedimos agradecidos em nome de Jesus. Amém. O objetivo desse vídeo é fazer um comentário sobre a revista da Escola Bíblica Dominical, a lição de número 12, Jesus, o Homem Perfeito. Só para deixá-los, para que tenhamos um caminho a seguir, nós vamos falar de Jesus, verdadeiramente Deus, depois Jesus, verdadeiramente homem, e no final nós estaremos entendendo o porquê de tudo isso, né? Por que Jesus, mesmo sendo Deus, ele se faz homem. Se você não concorda com este pensamento e está nos assistindo, eu incentivo você que vá até o final e pondere as palavras, pois eu creio que em tudo sempre há algo a aprender e eu creio que Deus vai te conduzir neste conhecimento, tá bom? O texto áureo diz que Jesus crescia em sabedoria e em estatura e em graça para com Deus e os homens. Está escrito no Evangelho segundo escreveu Lucas, capítulo 2, o verso 52. A leitura bíblica também no mesmo capítulo que Lucas escreve, nos versos 40 até os 52. E a verdade prática diz: verdadeiro homem e verdadeiro Deus, o Senhor Jesus Cristo é igual ao Pai e semelhante a nós. Sua divindade e humanidade não são aparentes, mas reais, perfeitas e plenas. Existem algumas religiões que diz que Jesus não veio em carne, que Jesus não é o Filho de Deus. Alguns entendem que ele é um espírito iluminado, outros entendem que Jesus é um profeta que veio, mas a Bíblia ela é categórica em afirmar que Jesus é o Filho de Deus. Isso eu gostaria só de ler alguns textos com você aqui, só para deixar esse pensamento firmado, tá bom? Marquei aqui alguns textos no Novo Testamento, e o primeiro deles que quero ler com você, e o objetivo dessa leitura é identificar que Jesus é verdadeiramente Deus, tá bom? Esse primeiro momento desse áudio aqui, desse vídeo, é identificar que Jesus é verdadeiramente Deus. Mateus capítulo 9, a Bíblia diz que Jesus vai realizar um milagre, é colocar diante dele um homem que era paralítico, e Jesus vai dizer uma palavra que escandaliza os escribas que estavam ali naquela reunião. E no verso 4 do capítulo 9, diz que Jesus conheceu os pensamentos daqueles homens, escribas, que estavam julgando a fala de Jesus. Jesus acabara de dizer: filho, coragem, os seus pecados estão perdoados. E quando aqueles homens ouviram Jesus perdoar pecado, eles ficaram questionando. E o que eu chamo a atenção aqui, primeiro, o único que pode perdoar pecado é Deus. Então Jesus está dando a clara evidência de que Ele é Deus. Ele tem poder para perdoar pecados. E num outro momento, a Bíblia diz que aqueles homens começam a questionar e pensar mal sobre Jesus. E Jesus, a Bíblia diz que Mateus registra que Jesus conheceu o pensamento deles. O único ser que pode conhecer pensamentos é Deus. Salmo 139 diz que Deus conhece
as nossas palavras, mesmo até antes de pronunciá-las. Então, o fato de Jesus conhecer o pensamento dos homens nessa passagem prova que ele era Deus. Então, são alguns textos na Bíblia que vai nos levando a esse conhecimento. Mateus capítulo, mesmo o Evangelho, no capítulo 28, gostaria que você abrisse comigo, se você puder, no versículo 18. Jesus, antes de fazer a grande comissão, enviar os seus discípulos para pregar o Evangelho, ele diz assim: é-me dado todo o poder. Nessa tradução diz aqui, toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Toda autoridade significa onipotência. Ele tem todo o poder. Ele tem uma qualidade que somente Deus tem, que é a onipotência. Assim como nós vimos no texto do capítulo 9, que ele é onisciente, ele conhece todas as coisas. Então são textos que vai vislumbrando a qualidade divina de Jesus Cristo. Jesus era verdadeiramente Deus quando esteve aqui conosco. É o Verbo de Deus que encarnou, veio a este mundo. Um outro texto que nos mostra isso, João no primeiro capítulo, no versículo 49, é o texto que fala sobre o encontro de Jesus com Natanael. No capítulo 1, a Bíblia diz no verso 47 que Jesus viu Natanael se aproximar e disse a respeito dele: eis aí um verdadeiro israelita. No 48 diz que Natanael pergunta a Jesus: de onde o Senhor me conhece? E Jesus vai responder: antes de Filipe te chamar, eu tinha visto você debaixo da figueira. Então Natanael vai exclamar: mestre, o Senhor é o Filho de Deus. No 50, Jesus diz assim: olha, você crê que porque eu disse que eu tinha visto você debaixo da figueira? O que eu quero te chamar a atenção é que quando Natanael tem esse encontro e Jesus diz: olha, eu já tinha te visto antes de Filipe te chamar, Natanael diz: olha, mestre, o Senhor é verdadeiramente o Filho de Deus. E Jesus não recrimina ele pelo fato dele ter dito que ele era o Filho de Deus. Ele até coloca: olha, você crê porque eu disse que só pelo fato de eu dizer que eu te vi debaixo da figueira. Então Jesus está dizendo: isso é uma verdade, você creu nisso, Natanael. Eu sou o Filho de Deus. Jesus está afirmando com as palavras dele aqui, está dizendo que apesar de Natanael dizer isso, ele também, o próprio Jesus, reconhecia isso, que ele era o Filho de Deus. Jesus, quando anda sobre as águas, naquele episódio com Pedro, capítulo 14 do Evangelho de São Mateus, no capítulo 14, o verso 32, depois de todo o desfecho, a Bíblia diz que Jesus e Pedro eles sobem para o barco, versículo 32 do Evangelho, segundo escreveu Mateus, no capítulo 14. Eles sobem ao barco. E o que eu quero chamar a atenção, o verso 33, diz que quando eles estavam no barco, os discípulos, os que estavam dentro do barco, adoraram a Jesus, dizendo: verdadeiramente o Senhor é o Filho de Deus. Percebe a palavra adorar? Diz que Jesus sobe no barco e as pessoas, todos os homens que ali estavam, eles se prostram em adoração a Jesus e dizem: verdadeiramente o Senhor é o Filho de Deus. O único ser que aceita a adoração, que deve ser adorado, o único ser que na verdade deve ser adorado é Deus, e Jesus aqui aceita a adoração. Isso é uma prova de que ele reconhecia que ele era Deus. Jesus é verdadeiramente Deus e ele esteve entre nós. Mesmo sendo Deus, ele esvaziou-se da sua glória. Na oração que ele faz no capítulo 17 do Evangelho que João escreve, ele pede ali para que o Pai retornasse a glória que ele tinha com ele antes da fundação do mundo. Então, Jesus esvaziou-se da sua glória, mas não da sua divindade. Jesus continuou sendo Deus. E esses textos nos mostram isso. Ele perdoou o pecado, ele recebeu adoração, ele conheceu
o que estava na mente das pessoas são características de Deus, de onisciência. Jesus, ele era 100% Deus. E o outro ponto da revista diz que ele é homem perfeito, humano. E como homem, Jesus sofreu todas as aflições que nós sofremos. João, quando está escrevendo o seu evangelho, ele começa dizendo no capítulo 1, se você puder nos acompanhar, João capítulo 1, ele diz que no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus. O Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por Ele, Jesus, o Verbo de Deus. E sem Ele, nada do que foi feito se fez. Jesus estava com o Pai no princípio. E sem Jesus, nada do que existe existiria. Nada do que foi feito se fez. Porém, no verso 10, diz que o Verbo estava no mundo. Agora João está mostrando que esse ser que estava no princípio veio habitar nesse mundo. O mundo, ele diz que foi feito por ele, porém o mundo não o conheceu. O Criador do mundo veio habitar com a sua criatura e a sua criatura não o reconheceu. Diz no verso 14, o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Jesus, o Verbo de Deus, sendo Criador, ele se fez carne e habitou entre nós. E João dá testemunho, olha, apesar de ele estar chegando depois de mim, ele já é antes de mim, do qual eu não sou digno nem de desamarrar as correias, de tocar nos seus pés, né? Eu não sou digno. João tinha essa consciência de saber que ele era superior a ele. Ele já existia antes de João. E João, entendendo isso, ele dá um brado que Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E como Cordeiro de Deus, foi necessário ele vir a esse mundo como homem. Como homem, antes de Jesus, os sacrifícios eram feitos de modo temporário. Era morto um sacrifício, mas agora estava vindo o próprio sacrifício de Deus, que era Jesus Cristo. E para isso, ele precisava parecer comigo e com você. Ele precisava parecer conosco. E João dá testemunho dele, olha, eu vi o Espírito descer do céu como pomba e pousar sobre ele. João diz, olha, eu não conhecia quem era. Aquele, porém, que me enviou a batizar com água me disse, aquele sobre quem você vir descer e pousar o Espírito, esse é o que batiza com o Espírito Santo. Pois eu mesmo vi e dou testemunho de que ele é o Filho de Deus. Jesus sendo Deus, ele esvazia-se de sua glória, habita entre nós e agora ele é também humano, 100% homem. Jesus como homem, ele sofreu tudo o que sofremos. Talvez você está passando por momentos difíceis, mas Jesus passou por todas essas dificuldades também. A Bíblia fala que como homem, ele teve fome. Se você quiser ler depois, Mateus capítulo 4, a Bíblia diz que Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Depois de 40 dias de jejum, Jesus teve fome. Jesus teve fome. Fome é uma característica do ser humano. É uma característica nossa, não de Deus. Um espírito não tem fome. A Bíblia diz que Deus é espírito. E um espírito não tem fome. Se Jesus teve fome, e João ou Mateus deixa registrado no capítulo 4, é porque ele era humano, ele era homem como eu e você. E ali começam as tentações que eu e você sofremos também. A Bíblia diz que ele foi tentado, e a primeira tentação é Satanás induzindo ele a fazer um milagre para provar que era Deus. Mas ele não veio aqui fazer milagre em benefício próprio, mas ele veio por mim e por você. Ele jamais usou da sua divindade em benefício próprio, ele teve fome. Mateus descreve isso. Também João capítulo 19, o versículo 28, na cruz do Calvário, diz que antes de entregar o Espírito, Jesus teve sede.
Sede também é uma característica do ser humano. Deus não tem sede, um espírito não tem sede. Mais uma vez eu quero afirmar, a Bíblia diz que Deus é espírito. Um espírito não tem sede, mas Jesus, como homem, ele teve sede, ele teve cansaço, ele precisou dormir, ele precisou se afastar da multidão para tirar um tempo de repouso, ele precisou falar com Deus o Pai, ele sentiu aflição na alma, profunda tristeza lá no jardim do Getsêmani. A Bíblia diz que ele estava em agonia e experimentou profunda tristeza, Mateus capítulo 26 e verso 38. Tristeza na alma. Então Jesus tinha alma, tinha espírito, tinha um corpo, ele era plenamente humano, como eu e você. Ele veio para se parecer conosco. Nesta oportunidade, finalizando essa palavra, eu gostaria de dizer a você que Jesus Cristo veio, Hebreus capítulo 12, eu gostaria de terminar lendo esse versículo com você, para não deixar muito extenso, mais do que já está esse vídeo, né? Ele diz, Hebreus 12, verso 2, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual em troca da alegria que lhe estava proposta suportou a cruz, sem se importar com a vergonha, mas agora está sentado à direita do trono de Deus. Então diz aqui, Jesus é autor e consumador da fé. Olhando para Ele, Jesus é o motivo de hoje nós termos a possibilidade de salvação. Se você tem o Espírito de Deus na tua vida, o selo de Deus, você tem a salvação. Se você que me ouve nesse momento não tem essa certeza, talvez você segue um outro caminho, uma outra filosofia, você tem um outro pensamento a respeito, gostaria que você ponderasse isso. Para que Jesus, sendo Criador, precisaria vir habitar entre as suas criaturas, sofrer humilhação, nasceu de maneira humilde, viveu de maneira sofredora, conforme Isaías põe, que ele não tinha parecer nem formosura, e olhávamos para ele, nenhuma beleza víamos. Era um homem comum no povo. Para que tudo isso? Se não fosse por amor a mim e a você. João 3,16 diz que Deus amou o mundo de uma tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Se você ainda não teve acesso a essa palavra, Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ele é o Cordeiro que veio morrer por mim e por você. É o sacrifício perfeito e substituto da minha e da sua vida. Ele nos comprou com seu próprio sangue. E a Bíblia diz que ele cumpriu a justiça de Deus, entrou diante do Pai com seu próprio sacrifício, e pelo sacrifício de Jesus, nós temos hoje a nossa salvação plena. Se você não tem essa certeza ou este conhecimento, que o Espírito de Deus possa falar ao seu coração. Jesus é verdadeiramente homem, verdadeiramente Deus. Quando esteve conosco aqui, nunca deixou de ser Deus. Ele é o autor da nossa salvação. A Bíblia diz que ele é o Cordeiro de Deus morto desde a fundação dos séculos, desde o início de todas as coisas. Já havia um propósito de Deus para mim e para você, para que pudéssemos ser salvos. Aceite essa palavra nesse momento. Essa lição nessa semana nos traz esse conhecimento. Jesus verdadeiramente homem, verdadeiramente Deus. Existem alguns que dizem que Jesus não veio em carne. Existem outros que dizem que Jesus não é o Filho de Deus. Mas a palavra de Deus, contrariando essas falácias ou essas filosofias, nos diz que Jesus é o verdadeiro Filho de Deus, que veio a este mundo, viveu como homem e morreu por mim e por você. Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Se você ainda não tem a certeza da salvação, que Deus possa abrir o teu entendimento e que nesses tempos de crise na saúde que estamos vivendo,
Deus possa ter misericórdia da tua vida. Aproxime-se de Deus. Tudo isso que está acontecendo está registrado na palavra de Deus. Quem sabe uma outra oportunidade comentamos a respeito. Mas que essa palavra possa estar no teu coração. Que Deus possa iluminar a tua mente, abrir o teu coração e que o Espírito Santo de Deus possa te convencer desta verdade. Que Deus te abençoe. Quero terminar abençoando a tua vida. Ó Deus, dou graças por poder estar aqui. Para mim é um privilégio. Aqueles que me ouvem nesse momento, Pai, que sejam alcançados por essa palavra. Compreendemos e aceitamos que o Senhor Jesus é verdadeiramente divino e também, quando esteve entre nós, verdadeiramente homem, sofreu tudo o que sofremos e, como homem, foi à cruz e como Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Hoje, Senhor Deus, por meio do sacrifício perfeito, sou grato, Senhor Deus, por ter a salvação. Que esta salvação alcance todos os que me ouvem, Pai. Que o Teu nome seja glorificado através dessa atitude. É a minha oração, Senhor, pedindo a Tua bênção sobre a igreja e sobre todos os que me ouvem neste momento, em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe você e a sua família. Fique na paz.